Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre as coroas e as próteses metalocerâmicas, que são coroas internamente revestidas de metal e por fora de cerâmica, tá? Então, essas coroas são constituídas por essas estruturas internas, inicialmente de metal, e logo após a ser revestimento internamente, é revestida posteriormente por porcelana, que é uma cerâmica, por isso o nome, tá? Então, ela pode ser tanto em um paciente para uma coroa de uma prótese fixa, onde se aproveita a raiz do dente do próprio paciente, juntamente com o pino, ou até mesmo para coroas de implantes, pode ser indicada da mesma forma. E para o sucesso de uma instalação de uma coroa prótese metalocerâmica, é preciso algumas características, como a qualidade do preparo cavitário. Então, a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre o passo a passo de um preparo para uma coroa metalocerâmica, o que você precisa fazer, tá? É preciso que esse preparo seja exatamente com a anatomia do paciente. E claro que a gente não pode esquecer que existe endo sem prótese, mas não existe prótese sem endo. Então, é preciso fazer um tratamento endodôntico prévio, tá? Em dentes que a gente vai aproveitar a raiz. E também restabelecer a função e a estética, que é a principal função quando a gente entra com a prótese, tá? Então, como a gente vai falar mais sobre o preparo de uma prótese fixa, vamos começar a falar sobre isso. Então, quando é indicada? A prótese metalocerâmica fixa vai ser indicada em caso de pacientes que precisam de reposição de um ou mais dentes, podendo ser reconstruídas por meio de alguns tipos de coroas, como coroas de resina, como coroas de emex e até mesmo a coroa metalocerâmica, que é o caso desse vídeo, tá? E existem algumas vantagens que a gente precisa falar em relação à metalocerâmica com as outras coroas, como a de resina e a de emex e até mesmo as de zircônia. A coroa metalocerâmica, ela tem uma resistência à corrosão muito alta, tá? Então, tanto a corrosão quanto a diversos tipos de forças que podem agir e entrar naquele dente. Então, ela tem uma alta resistência também. Ao decorrer disso, ela tem um alto nível de durabilidade. Então, se é um paciente que tem frequência de ter dentes quebrados, que já usou coroa de resina e teve esse dente fragilizado, é indicado sim uma coroa metalocerâmica. E ela vai ser mais indicada ainda porque por fora ela é de cerâmica. Então, ela vai apresentar uma boa estética, podendo ser indicada em alguns outros casos de outros dentes, tá? Porém, assim como todas as coisas dentro da odontologia têm vantagens, existem também algumas desvantagens. Como ela tem uma alta durabilidade, ela vai ter o metal internamente. E isso, com o tempo, pode trazer um alto risco à tração, podendo até exibir o seu metal, porque aquela cerâmica pode vir a desgastar com o tempo, e a depender da região que essa prótese descolorir, pode trazer um alto risco à tração, certo? E com isso, ela vai apresentar um custo maior com a coroa de resina. Uma coroa de resina você encontra, né, em clínicas mais populares por 600, 700 reais, enquanto que a metalocerâmica é numa faixa de uns 1.200 em relação à coroa de porcelana, né, a emex, de zircônia, pode chegar a 2.000 reais, né, depende muito de cada estado. Isso eu falo aqui com preços da minha cidade. Então, se você é dentista ou se você é estudante, comenta embaixo os valores das próteses que ficam aí na sua cidade, tá? E pode vir ser sujeita às manchas por conta do seu material interno. Qual é a função de uma coroa? A função de qualquer tipo de prótese fixa é ser capaz de restabelecer a forma daquele dente, a função que é de mastigar, de falar, e até mesmo a estética que o paciente precisa estar de volta do que quando tem aquele dente fragilizado ou um dente só com um pino, tá? Então, a metalocerâmica, ela tem como seu principal ponto a resistência, mas também é a sua principal desvantagem, porque o metal, com o tempo, como a gente viu, acabou de falar sobre as desvantagens, pode vir a soltar e, consequentemente, aparecer o metal, certo?
Mas quais são as indicações? Eu tenho interesse numa prótese fixa para o meu paciente, ou então eu sou paciente, eu quero ter uma prótese fixa, o que eu preciso saber? Para que ela é indicada? Então, a metalocerâmica vai ser indicada para uma substituição de grandes restaurações, vai fazer também a proteção de dentes enfraquecidos, quando a gente ainda quer manter aquele elemento dental, no caso a raiz ou um parte remanescente dentário na cavidade. Próteses em dentes preexistentes, como a gente acabou de falar. Restaurações, próteses, restaurações de prótese em um implante dentário, que vai ser uma prótese fixa. E também uma prótese total, também pode ter como sua composição uma metalocerâmica. E como é o preparo de uma coroa? Como a gente falou, existe endo sem prótese, mas não existe prótese sem endo. Então, o primeiro passo, um tratamento endodôntico naquele dente que vai receber a coroa e logo após o pino de fibra de vidro. O núcleo metálico fundido, ele depende muito de cada profissional, né? Eu não costumo muito usar o núcleo metálico fundido. Eu opto por usar o de pino de fibra de vidro. Então, ele tem uma instalação mais tranquila, você pode fazer ali a dessensibilização com silano, tem um ataque ácido, com ácido fluorídrico, enfim. O segundo passo já é a moldagem. Então, assim que você faz o preparo e você faz o pino, você vai moldar com a silicona de condensação e assim fazer a confecção do provisório, quando aquele paciente já deseja sair provisoriamente com o dente do seu consultório, certo? Seguindo assim, nós vamos para o terceiro passo, que é importante também que a gente faça uma preparação daqueles sucos que vão ser inseridos, para aquele preparo. Então, fez o pino, agora a gente vai preparar aquele dente, tá? Preparando os sucos com brocas diamantadas, exceto essas esféricas, tá? A gente colocou na imagem, mas eu opto por não usar broca esférica no preparo. Faça sucos de orientações na face oclusal, nas pontas de cúspides, nos sulcos, para assim aquele dente receber a coroa. Isso quando é o dente que já tem, estrutura dentária remanescente, mas você vai ver que na prática a maioria dos dentes não tem estrutura remanescente para você cuidar, tá? E assim, você vai remover aquelas estruturas remanescentes, seguindo uma conformação geométrica, lembrando de tudo que você vai fazer de um lado, você faz do outro, viu? Pra gente não deixar assimétrico aquela coroa e ela não ficar folgada ou não ficar bem adaptada na região do paciente, certo? Vai fazer também um bisel nas cúspides funcionais, nas vertentes externas das cúspides linguais, de forma que elas fiquem niveladas, tá? Não faça uma maior que a outra, como a gente falou, faça um lado, depois faça o outro. Nunca avance sem ter feito um lado. E assim, também vai fazer esse bisel, das cúspides nas vertentes, tanto da face lingual quanto da face oclusal também, tá certo? E assim, remova os sulcos nas faces vestibulares e linguais. De acordo que você remove os sulcos, você vai fazendo inclinações desses sulcos, para que assim, esse dente ele consiga adaptar certamente no preparo pré-estabelecido pelo laboratório ou até mesmo pelo fabricante da coroa, tá? Faz uma redução axial, mais a remoção de estruturas dentárias remanescentes que ainda ficaram dentro daquele preparo que você fez previamente, tá certo? E assim a gente vai caminhando para o nosso nono passo dentro desse preparo, que é a confecção da linha de término em chanfro. A gente pode ver aí na imagem, ficando colorida, quanto é importante a gente fazer esse preparo de uma forma mais adequada. E assim, a gente finaliza aqui com o 10º passo, que é o término do preparo confecção da linha de término, de forma a fazer com que esse dente fique cada vez mais preparado para, assim, receber um bisel da linha de término e também um bisel no chanfro, que deve equivaler de 0,2 a 0,3 milímetros. E, assim, a gente tem o dente já preparado, pronto para você fazer agora uma moldagem. E, assim, o paciente vai retornar para você. Agora é só cimentar a prótese dele. E não a prótese metalocerâmica, a prótese Gemex, elas vão ter os mesmos passo a passo que a gente vai falar para vocês em outro vídeo posteriormente. Tá certo?
Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Eu espero muito que vocês tenham entendido, tá? Você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente através das nossas redes sociais. A gente tem o nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. E temos também o nosso TikTok, @Resumo de Odonto, certo? E se tu chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Deixa o like aí embaixo se você gostou desse vídeo, que isso ajuda muita gente na divulgação. E também ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e valeu!